3, 2, 1. Test complete. Yeah. Hey. Okay. 3, 2, 1, valendo! Diário de treino Ironman Brasil 2023, canal Meu Doc no Spotify e também no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores. 14ª semana do ciclo de treino para o Ironman Brasil está chegando real. Faltam apenas 7 semanas, estamos aí entrando na segunda semana de abril. Então são mais 3 semanas em abril, 4 semanas em maio. E aí play, o maior evento de triatlon do Brasil está muito mais próximo. E estamos on fire. Estamos cada vez mais treinados, cada vez mais felizes, cada vez mais nos desafiando a cumprir a difícil jornada até a prova. Vamos lá, sejam todos bem-vindos, 14ª semana. Hoje vamos falar de uma coisa muito legal, vamos falar de comida, mas antes, até chegar lá a alimentação será o último ponto do episódio. Vamos seguir aí nossa rotina semanal de informações sobre os treinos, 14ª semana. Essa semana foi a semana que eu mais treinei no ano, 25 horas. Eu disse logo no começo, no primeiro episódio, que teria um dado momento que eu bateria essas 25 horas e foi essa 14ª semana. Tá aí, 25 horas de treino, 17 sessões, uma boa semana de treinos, bastante coisa. Vamos aos números. Então, dessas 17 sessões, foram 5 sessões de natação. Eu nadei na segunda, na terça, na quarta. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e no sábado. Só não nadei sexta, que foi feriado. Não nadei na sexta porque foi feriado e a academia não abriu na sexta-feira de feriado. Sexta-feira da Paixão. Acho que é a sexta-feira da Paixão. E não nadei hoje, domingo, porque de domingo a academia fecha ao meio-dia e o meio-dia eu estava no meio do meu treino ainda. Então só treinei 5 vezes nessa semana, 5 horas, 15 mil metros. Não foi a semana que eu mais nadei no ano, mas foi uma semana de intensidade. Eu vou falar melhor sobre os treinos de natação. Essa semana foi muito especial no quesito natação. Bike. Eu treinei bike 6 dias, o único dia que eu não treinei bike foi no sábado, ontem, e eu não treinei porque eu estava em Campo Grande, eu viajei para Campo Grande esse final de semana, e não levei a minha bike, então eu pedalei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e hoje, domingo, só não pedalei sábado, porque lá não... Até falaram que ia arrumar uma bike para mim, mas aproveitei para dar uma descansada, e corrida, eu corri. Yes! Corri essa semana, corri quinta, sexta e sábado, era para eu correr na quarta, mas acabou que foi muito corrido o dia, então eu joguei para quinta, o que me deu mais um dia de descanso, mais um dia de recuperação, e eu corri na quinta. A última vez que eu havia corrido um treino, que eu tinha feito um treino de corrida, tinha sido há 21 dias atrás. Na quarta ia completar 3 semanas, porque o último treino de corrida que eu tinha feito tinha sido na quarta-feira antes de viajar para a Argentina. Foi quando piorou um pouco a minha dor no tendão calcâneo. E aí eu tentei correr na prova, nem considero uma corrida lá na prova, porque eu corri muito pouco. Então eu voltei a correr depois de 3 semanas longe da corrida. 3 longas semanas. Demorou muito tempo, passou muito lento. Na quinta-feira, quando eu corri, eu fiquei pensando nisso, quando tinha sido a última vez que eu tinha ficado 3 semanas sem correr. Acho que só quando eu não corria na vida, então há muito tempo atrás. Demorou, mas deu tudo certo. Também vou falar disso em breve. Então, corrida, 3 treinos na
quinta, na sexta e no sábado, 2 horas e meia de corrida, 34 quilômetros. Musculação, 2 dias de musculação, na terça e na quinta, 1 hora cada um, musculação cada vez mais firme, cada vez mais robusta. Os pesos estão aumentando, estou vendo uma progressão, uma evolução importante. Eu ainda tenho uma limitação na musculação, porque antes, na musculação, eu estava fazendo bastante exercício pliométrico, exercício de salto. Eu ainda não estou saltando na musculação, mas agachei, fiz terra, fiz bastante remada, fiz flexão de braço, enfim, paulada. Fiz bastante core, bastante abdominal, bastante mobilidade e flexibilidade. E uma sessão de fisioterapia na segunda-feira. Dona Sabrina brilhou, ficou focada no meu tendão calcâneo e estamos no caminho para a resolução do problema. Então é isso, 25 horas, 17 sessões, com um detalhe especial para a bike. Essa semana foi a semana da bike, eu pedalei 6 dias, não bati os 600 quilômetros, talvez eu bata ainda esse ciclo, tomara que eu chegue aos 600 quilômetros, porque eu sempre tive vontade de pedalar 600 quilômetros em uma semana. Essa semana foram 520, quase 16 horas em cima da bicicleta. Tô pedalando sem dó, isso está sendo muito bom. Há males que vem para o bem. No começo do ciclo eu disse que um dos objetivos principais era eu melhorar o meu pedal. Eu tenho uma dificuldade grande no ciclismo. Posso dizer sem medo de errar que das 3 modalidades o ciclismo é meu ponto mais fraco. E eu disse que iria focar. Antes da lesão do calcâneo eu não estava conseguindo pedalar tanto. Talvez fosse uma estratégia inclusive do Ronaldo. Mas sem dúvida alguma essa questão de eu ter machucado o calcâneo acabou com que eu pudesse pedalar mais, tivesse mais tempo para pedalar, e o negócio está andando, está resolvendo, está indo bem. Então, super destaque especial para esse ponto. Números do TrainPeaks. Meu TrainPeaks voltou a piorar. Fazia 2 semanas que eu estava melhorando os números e agora ele voltou a piorar. Melhorando no que eu digo, estava com a fadiga um pouco menor, estava com o fitness um pouquinho mais baixo também, tinha me diminuído, mas o meu form tinha aumentado. Dessa vez, nessa semana, voltei ao padrão normal. Então, o meu fitness, ele aumentou, ele estava em 119, foi para 124. Como eu disse para vocês, antes da lesão, ele atingiu o pico, o CTL de 129, aí com a lesão ele caiu para 125, aí na semana seguinte caiu para 119 e agora ele voltou para 124, quase aí no pico, no máximo do form do fitness que eu já tive. A fadiga voltou a aumentar também, foi para 143, não é o maior valor que eu já tive 169 de fadiga. E o form voltou a ser negativo, -5 de form. Semana passada estava em 10 positivo, agora ele voltou para -5, que era um valor comum aí, o segundo maior valor, né? Mas ele voltou a ser negativo. Então é isso, os números brutos da semana são esses. Destrinchando a semana e falando especificamente de cada dia, para quem não lembra, na semana passada eu fiz um treino bastante longo no sábado de bike lá na PET, lá no Parque Estadual, ou Parque Ecológico do Tietê, no sábado. No domingo fiz um pedal relativamente longo também na ciclo, e aí na segunda me restou sentar na bicicleta de novo e pedalei 2 horas leve, 66 km, 190 watts de NP, uma frequência cardíaca média de 100 batimentos por minuto, Z1, bem rodado. Tava precisando rodar leve porque tava vindo aí de 2 dias pesado de pedal. Já a natação, o Gu começou a semana já com um cartão de boas-vindas e já avisou o que vinha pela frente.
A natação foi 3.600 metros e a série principal eram 6 de 200 duas vezes. E ele avisou que a semana inteira eu ia fazer essa série de 6 de 200. Então, durante todos os treinos da semana eu repeti essa série de 6 de 200. Ela apareceu, às vezes, maquiada de uma outra série, mas ela estava presente ali. Na segunda eu fiz 2 vezes essa série. E na segunda ainda fiz a físio. A Sabrina fez todo o trabalho ali de manipulação, de liberação miofacial da região. Então, liberou bastante musculatura anterior, posterior da perna esquerda. Fez ultrassom. Fez laser, a gente fez lá o protocolo de fortalecimento excêntrico da musculatura, como eu falei para vocês na semana passada. Então estamos no caminho, a gente tratou bem, ela viu uma evolução, ela falou ainda que estava inchado, mas que ela via aí uma melhora do que ela tinha visto na semana anterior, o que me deixou muito feliz. E ela disse que eu poderia testar na quarta-feira. Então ela deu o aval, e aí foi o que aconteceu, na verdade não na quarta, na quinta, como eu já disse, mas aí eu fiz a físio lá na segunda e fui trabalhar, estava trabalhando feliz na segunda. Terça-feira, acordei cedinho, fiz minha sessão de mobilidade e fui para ciclo, um treino de pedal, dessa vez mais forte, um treino pesado, um treino de séries intervaladas curtas, treino de tiro, treino de intervalo, 8 vezes 1 minuto, descansava 5 minutos, depois 8 vezes de 2 minutos, altíssima intensidade, tiro, paulada, foi forte, cansei, e depois ainda caí na água e fiz o treino mais difícil do ano, mandei uma mensagem pro Gu depois do treino, falei, olha, não sei se é a sua intenção, mas eu tenho a impressão que foi o treino mais difícil do ano. E o treino mais difícil do ano, ele tinha essa série de 6 de 200 a cada 2,50, então um intervalo muito curto. E eu estava chegando ali para 2,37, 2,38. E depois ainda teve uma série de 3 vezes 3 de 100. Então 3 blocos de 100, o primeiro com palmar, o segundo com pé de pato e o terceiro com material também bastante forte. Paulada. Depois, à noite, fui para muscula, fiz força, eu e o Parra, fiz um treino sozinho com o Parra. O pessoal que treina comigo, tem bastante gente que treina ali, mas o pessoal chegou mais tarde, eu fiz um treino só, conversei com ele. Enfim, terça foi um dia bastante cheio. Quarta-feira, bike de novo, mesma rotina, fiz a mobilidade cedinho e sentei no selim para 2 horas leve, igual na segunda. 65 km, 200 watts de NP e uma natação curta, rápida e bastante levinha. Quarta-feira é o dia de regenerativo, dia de reg. E eu fiz rápido porque eu fui correndo para fazer o bike fit. Eu refiz o meu bike fit porque eu mudei a minha bicicleta. Eu troquei o pé de vela da bike, eu estava andando com o pé de vela original que veio na bike, que é um pé de vela de 172,5 milímetros, 172,5 milímetros, o tamanho do braço do pé de vela. A gente decidiu diminuir esse braço, aí eu consegui um pé de vela de 170 milímetros, 170, e isso muda completamente a geometria da bicicleta. Então refiz o bike fit, fui lá no Rianho, o monstro. Vamos ver, ficou bom. Essa semana treinei bastante bike e achei que eu melhorei ali a posição, ele diminuiu um pouco a altura do banco e eu estou com uma cadência mais alta. Esse é um ponto interessante. Quando eu troquei de bicicleta, minha cadência, que já era baixa, ficou ainda mais baixa na Trek. Não sei se é uma coisa da minha cabeça, mas eu não estava conseguindo pedalar com mais de 70 de rotação por minuto, de RPM, né, de cadência. E aí uma solução que a gente achou possível foi aumentar a coroa. Então eu coloquei uma coroa 55 e diminuí o pé de vela para 170
Para ser bem sincero, minha vontade é diminuir ainda mais, mas eu preciso me acostumar primeiro, preciso ver, talvez não dê tempo de eu diminuir ainda mais até o Iron. Essas coisas não se mudam rapidamente, precisa equilibrar, precisa testar para realmente saber se você gostou ou se você se adaptou ou não. Não adianta sair que nem um maluco fazendo tudo que os outros fazem. Importante testar. Enfim, fiz meu bike fit, rolou, foi massa, deu tudo certo. Quinta-feira, ciclo de novo, mesma rotina, dessa vez diferente pelo tempo. 1 horinha só de treino de bike, mas 1 horinha que fez sofrer. Então, aqueci 10 minutos, a série era 4 vezes 6 minutos, 3 minutos e 1 minuto. E isso de uma maneira regressiva. Então, 6 minutos forte, 3 minutos moderado, 1 minuto leve, 4 vezes. E aí soltava 10 minutos, voltei rápido para casa feliz porque eu ia correr, estava ansioso para ver como é que eu ia reagir. E a primeira corrida foi muito boa. Eu não estou 100%, o tendão do esquerdo não está igual ao direito. Eu sinto que tem algo ali, possivelmente porque está um pouco inchado ainda, mas eu não senti dor. Não é dor que eu sinto, é sim algo que, como se fosse um sentimento que está preso, possivelmente por conta desse edema, por conta dessa inflamação no paratendão, na gordura de Cachère. Mas o meu tendão está íntegro. Repetirei o exame essa semana, farei um novo ultrassom essa semana. Mas a minha impressão é que estamos caminhando para uma evolução e resolução completa do quadro. Tomara. Então corri, foi tudo bem, depois caí na água de novo. E aí, mais uma vez, paulada. 6 de 200. Os primeiros 2 com paraquedas e palmar, depois 4 de 200. Esse foi a morte. Eu fiz a natação à noite. Na quinta-feira eu não consegui encaixar a natação ainda durante o dia, então tive que trabalhar à tarde. Aí eu fui no fim da tarde e aí fiz esses 4 de 200, chegando para 2,35, saindo para 2,45, então foi praticamente um tiro de 800 metros. Mas rolou, foi bom, fiquei feliz, saí da água feliz. E foi isso na quinta. Eu ainda na hora do almoço, eu fiz mais uma sessão de fortalecimento, a segunda da semana, então completei essa semana. Essa semana foi completa de mobilidade, de flexibilidade e de força, consegui encaixar tudo. Na sexta foi feriado, sexta-feira da Paixão. Sexta foi um dia diferente. A ideia que estava programada era eu ir para EV, para a Estrada Velha, fazer um simulado. A ideia era nadar 3.000, pedalar 5 horas e 20 e correr 40 minutos. Mas na quinta-feira de madrugada eu acordei 1 hora para ir ao banheiro e ouvi o barulho da chuva. Aí eu olhei na janela, estava chovendo, e já abortei completamente a ideia de ir para EV, porque lá é um lugar que muitas vezes, mesmo quando não está chovendo aqui, você vai lá e está tudo fechado, neblina, chuva, e se está chovendo aqui, com certeza lá estaria ruim. Então abortei a ideia do simulado, acordei, esperei secar aqui a rua, e aí saí para pedalar na ciclo e fiz o treino de domingo, na sexta-feira, que eram 3 horas de bike, com 2 séries de 1 hora em ritmo de Iron. Então um treino bom, um treino legal, um treino bem feito, bem organizado, bem concentrado, deu um bom treino. A minha ideia depois da bike era sair para correr, eu fui corri 55 minutos, 12,5 km, mais ou menos igual a quinta-feira. Consegui correr, consegui impor um ritmo bom, sem sofrer, mas com uma certa limitação que não doía, que não limitava o ritmo, mas não me deixava 100% tranquilo, como é o outro tendão do lado direito. Eu ia nadar até eu descobrir que a academia estava fechada.
Na sexta, viajei, fui para Campo Grande. Tivemos um evento do Projeto Meu Doc em Campo Grande. Campo Grande é uma cidade maravilhosa, não conhecia a cidade morena. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, capital do Mato Grosso do Sul. Quem não conhece, vá conhecer, muito bonito. Eu conheci menos de 24 horas, mas me encantei pela beleza da cidade e pela receptividade do pessoal. A gente fez uma palestra na sexta, eu e a doutora Karine, que é uma médica do esporte também, do Projeto Meu Doc. A gente falou sobre ciclo de maratona, de triatlon e os cuidados médicos que os indivíduos precisam ter. Junto com o pessoal da RB Assessoria Esportiva, o Rafa Bittencourt, um treinador especial, organizou, enfim, foi muito legal na sexta. A gente conversou, bateu um papo super maneiro. E no sábado, acordamos cedinho, lá no hotel, fiz a minha mobilidade e fomos para o Parque dos Poderes. Fizemos um treino muito legal. Na sexta eu fiz uma brincadeira que ia ser um treino Resta 1, mas eu falei brincando e a galera levou a sério. Chegamos lá, fizemos um Resta 1, então a gente correu 10 km progressivo. E aí a ideia no final era só sobrar um indivíduo. Foi bom porque eu testei a máquina, testei o tendão e foi super bem, não senti nenhuma limitação. Corri ali o último quilômetro para 3:20 sem sofrer com o tendão, sofrendo com cansaço, claro, mas foi bom. Depois ainda nadei, fui fazer o treino que eu tinha que ter feito na sexta de natação, que eu não nadei porque foi feriado. Aí nadei lá numa piscina super legal também e já voltei para São Paulo, voltei no sábado. Descansei bastante e hoje a ideia era fazer o treino de sexta, 5 horas e 20 de pedal. Acordei às 4:30 da manhã, me arrumei, já estava com as coisas mais ou menos arrumadas. E assim que eu saí para pedalar, começou a chover forte. Na esquina de casa eu já voltei, montei a bike no rolo, coloquei todas as coisas, preparei. Para quem pedala no rolo sabe como demora um tempo, leva um tempo até se arrumar tudo, ventilador, pegar toalha, arrumar todas as garrafinhas, enfim, se preparar para não descer da bike ou descer da bike o mínimo possível. Liguei o Zwift, a hora que eu comecei a pedalar, dei 2 pedaladas, caiu a corrente. Não. Dei umas 10 pedaladas, desencanei, falei, não vou treinar agora. Comecei a pensar num compromisso que eu tinha. Tô com um artigo científico prestes a ser publicado, eu precisava fazer algumas alterações que a revista solicitou. E aí sentei no computador, comecei a fazer isso. Ia deixar para tarde, mas ao mesmo tempo comecei a pensar que estava com muita cara que eu ia matar esse treino, porque era um treino que eu ia ter que... Eu já tinha matado de sexta, então joguei de sexta para domingo, aí de domingo de manhã já estava jogando para domingo à tarde. Então a chance de eu fazer esse treino já estava cada vez mais baixa. E aí eis que surge um anjo na minha vida, Juliano Félix, o mestre herdeiro, Juliano Herdeiro, um amigo, um parceiro, um cara de coração gigantesco, um cara que está treinando, fazendo um ciclo pro Iron. A gente tinha se falado no sábado à noite para combinar de ir lá para ciclo. E aí quando eu vi que estava chovendo, eu mandei mensagem para ele que não ia porque estava chovendo. E aí umas 8:30 ele me ligou, e a hora que eu vi a ligação dele no celular, já falei, eu já sei o que é. Pensei em não atender, porque eu sabia que se eu atendesse eu ia ter que treinar com ele. Atendi, e aí não teve jeito, já me intimou, falei que eu não ia, ele falou, não tem chance nenhuma de você não ir, vamos, bora, eu treino com você. E fomos para ciclo. Eu desci na ciclo, dei uma volta, comecei a não encontrar ele, já pensei em ir embora. Aí a hora que eu tava quase virando ali para ir embora, ele apareceu. E eu dei uma volta com ele e eu falei, cara, eu acho que eu vou embora. Ele falou que ia embora, tipo, me ignorou. E no fim das contas, ele fez 3 horas comigo, que era o treino dele, ele tem o 70.3 Floripa, e isso me deu muita força e eu entreguei o treino, 5 horas e meia no total.
Então eu falei para ele que ia fazer essa homenagem gigante para ele e ia fazer uma reflexão sobre isso. Como é importante você ter pessoas que te apoiam, que são suas amigas, que prezam por você e cuidam de você e muitas vezes estão nessa mesma empreitada que você. Então compartilham as mesmas frustrações, os mesmos medos, as mesmas inseguranças e enfrentam as mesmas batalhas que você. Então, Herdeiro me salvou, Juju me salvou hoje, me trouxe para a realidade, foi um puta treino. Se eu não tivesse treinado, eu com certeza estaria aqui falando para vocês outras coisas, estaria me justificando, arrumando desculpas, não é isso, pelo contrário, eu me sinto hoje muito forte por ter feito esse treino. Não é o treino mais difícil que eu farei ao longo do ciclo, tem outros treinos mais longos e mais difíceis, mas é um primeiro passo. Primeiro não, porque já dei vários outros, mas é mais um passo. E então, mais uma dica aí para quem está no ciclo ou para quem planeja fazer um ciclo de Ironman, busque pessoas que também estarão com você para te motivar e vice-versa, ser alguém que motive, alguém que inspira, também é importante, também te dá muita força. Então, treino de hoje feito 5 horas e 20, que foi o que contribuiu para eu chegar nessas 25 horas de treino na semana, para eu chegar nessas 520 quilômetros de bike na semana. Muito bom mesmo. Valeu, Juju, foi massa demais pelo treino de hoje. Me provou muitas coisas e aí no fim das contas ainda cheguei em casa, acabei o que eu tinha que acabar, fiz lá as alterações do artigo. Todos que estão ouvindo, façam preces e mandem boas energias para que o artigo seja publicado o quanto antes. Tomara que antes desse congresso que eu irei na França, para falar um pouco dele, para falar sobre uns objetos que eu estou estudando e vou falar um pouco mais para frente, não é o que eu gostaria de falar agora nesse momento. Essa foi a semana de treino, com destaque para essa questão da bike e principalmente com o meu retorno à corrida. Nessa semana que vem eu viajo para Nova York e Boston, então na quarta-feira à noite eu vou para Nova York com o Vitor. Acompanhem os canais de comunicação da Z2, o meu perfil no Instagram, a gente vai se juntar e quando a gente se junta é certo que vem coisa engraçada, coisa boa por aí. A gente vai treinar bastante lá, nós dois nos Estados Unidos vamos causar. Mais do que isso, vou para a Maratona de Boston. A ideia, a princípio, é correr a prova, não no ritmo que talvez havia planejado anterior à lesão, mas a ideia é correr a prova, é fazer uma prova, é usar como treino. E aproveitar, eu vou estar também lá com outros brasileiros, em especial com o João Barnevitz, num projeto da Cafeine. A gente vai fazer um projeto de Road to Boston e vai ser muito, muito, muito legal. Então a gente já gravou algumas coisas por aqui. Eu já falei que eu passei um dia gravando com o pessoal da Cafeine. Então por lá a gente vai gravar, vai fazer a prova, enfim. A Cafeine está fazendo um especial sobre a Maratona de Boston com a gente. Tá muito legal, vai ser muito legal então lá a gente correr. E além dele tem o Morrone, que é um cara fora de série. Para quem não conhece, siga. João Barnevitz também, sigam ele, é um cara especial, um cara que vai correr forte a maratona, mas o bombeiro carioca mais gente boa do Brasil vai correr na Elite. Então acompanhem e sigam ele também, porque o bicho vai correr com o Kipchoge, vai largar com o Kipchoge. Isso é muito especial, é muito fera. Então é isso. Sobre Boston, sobre Nova York, semana que vem. Por fim, para honrar e explicar o título do episódio de hoje, há algum tempo eu falei, quer dizer, acho que quase todos os episódios
aqui do Diário de Treino Ironman Brasil 2023. Eu falo sobre alimentação, mas em alguns episódios eu trago alguns aspectos específicos. No primeiro bloco das gravações, eu falei bastante sobre a minha dieta restritiva. Eu comecei o ciclo numa dieta bastante restritiva. Eu queria perder peso. Eu estava com uma dieta de 1.800 quilocalorias. Depois, num segundo momento, eu fiz uma mudança na minha dieta. Eu aumentei substancialmente a quantidade de calorias. Eu ainda controlava a quantidade de alimento, mas para uma dieta muito maior, com 2.800 calorias, 3.000 quilocalorias. E agora estou no terceiro momento do ciclo de alimentação, ou seja, a alimentação, aquela história de que a sua alimentação precisa também ser periodizada, está acontecendo na minha vida. Eu estou trazendo para vocês, estou mostrando para vocês que realmente é periodizada. Ela também passa pelos diferentes ciclos, assim como o treinamento. E atualmente a minha alimentação, ela é abundante. Eu como muito, estou comendo muito, e porque estou treinando muito. E agora o alimento que no primeiro momento ele era restrito, num segundo momento ele era ajustado, e nesse terceiro momento ele passa a ser o combustível principal para eu conseguir treinar tudo o que eu preciso treinar, e mais do que isso, ele se torna crucial para eu me recuperar de um treino para o outro, de um dia para o outro. E atualmente eu estou com mais de 4.000 quilocalorias de energia colocada para dentro por dia. É muita coisa. E eu trouxe aqui, a minha ideia é mostrar para vocês um diário alimentar. Então eu peguei 2 dias da minha semana e escrevi e anotei tudo que eu comi, para vocês verem o quanto tem de comida no meu dia. O primeiro dia que eu fiz isso foi na segunda-feira. Então, relembrando para vocês, na segunda eu pedalei 2 horas leve e depois nadei 3.800 ainda de manhã. Então eu acordei cedinho, eu vinha de um treino, de um final de semana de pedal longo, tanto no sábado como no domingo. Acordei cedinho, eu acordo e faço primeiro minha mobilidade em jejum, é a primeira coisa que eu faço. Venho aqui para esse quarto, faço a minha mobilidade 20 minutinhos. No final da mobilidade eu vou lá na cozinha, começo a esquentar a água e aí eu tomo uma dupla dose de Super Coffee. Então meu de jejum na segunda foi 2 doses de Super Coffee e saí para pedalar. Então eu tinha comido bastante no domingo à noite, tinha ido num chinês que chama Hong Hee, aqui perto de casa, é bem gostoso. Eu tinha comido bastante, estava me sentindo bem alimentado, não comi nada além das 2 doses Super Coffee, mas nessas 2 horas de bike eu levei suplementação. Então nas 2 horas de bike eu tomei as minhas 2 caramanholas de água, então 1,5 litro de água, sendo que uma delas tinha 90 gramas de Power Powder. Então coloquei ali 3 doses do Power Powder em uma, na outra água, e tomei as 2 caramanholas. E além disso tomei 2 géis, um gel com 1 hora e um gel com 1h30. Então eu ingeri no total ali 140 gramas de carboidrato no treino. Cheguei em casa, tomei o café da manhã. Meu café da manhã foi uma crepioca. Então eu faço uma crepioca com um ovo inteiro e 2 claras, tapioca, estou colocando 70, 80 gramas de tapioca e queijo cottage, café preto, passo café, e uma banana. E aí fui treinar, e junto com esse café da manhã eu tomo alguns suplementos. Então tomo creatina, betalanina e o polivitamínico Mega Man. Fui para natação. Na natação eu levo uma caramanhola de água, e nessa caramanhola de água tem o betanitrato, então, que é o betanitrato com carboidrato.
E aí, então eu tomo o carboidrato durante o treino. Poderia ter tomado antes do treino, depois do treino. O nitrato não é um pré-treino ou não é um intratreino, ele é um suplemento de depósito, assim como a creatina, assim como a betalanina. Mas eu tomo no intratreino porque esse BT-nitrato que eu estou agora, ele tem carboidrato, então eu uso ele no intratreino de natação. Nadei, voltei do treino de natação, tomei whey. Whey, na verdade, não é whey, é proteína vegetal. Eu tomo proteína vegetal da Eat Clean e da Dobro. Eu tomei esse na segunda da Eat Clean. E foi isso. Almoço abundante, arroz, feijão, legumes, verduras e 3 filés de frango. Eu não peso mais comida. Antes eu pesava ali no começo. Agora é livre demanda. Bastante salada, bastante legume. Então eu como muita cenoura, beterraba, abóbora, pepino. Não, pepino não. Pepino é salada, né? É, salada. Um que parece pepino. Abobrinha. E as verduras, alface, enfim, é comida para dar e vender. Depois fui para Olímpio, fui trabalhar, aí fui para Físio, no meio da tarde, ração humana, eu como um negócio que chama ração, eu carinhosamente apelidei como ração porque eu como isso várias vezes ao longo do dia. Então eu sempre levo de lanche granola, aveia, leite vegetal ou bebida vegetal da tal da castanha, super coffee e a proteína vegetal e um pouco de pasta de castanha. Então esse é o mix que eu faço, a ração. No meio da tarde, no meio dos atendimentos, à noite, vir para casa. Jantei, a mesma coisa do almoço, e antes de dormir ainda uma ceia com essa ração, e aí só que sem o super coffee, claro. Aí é só leite vegetal, whey ou proteína vegetal, granola, aveia, banana e só. Bastante comida. Esse foi um exemplo de segunda, e um outro dia que eu peguei de exemplo foi hoje, domingo, aí para exemplificar a diferença do café da manhã. O resto é tudo igual, o resto depois o pós-treino com proteína vegetal e algum carboidrato, uma fruta, enfim, alguma coisa. Almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, isso é igual. A diferença é o café da manhã, como era um treino muito longo, eu fiz um café da manhã diferente, então o café da manhã de hoje foram 2 doses de super coffee, a proteína vegetal, a bebida vegetal, né, o leite vegetal, e aí eu faço uma tapioca, e dentro dessa tapioca vai banana amassada com mel, granola, aveia e só. E é isso. E aí fui treinar no treino de hoje. Esse treino de hoje foi muito especial. A suplementação do treino é a suplementação que eu farei na prova. Então eu bebi 8 garrafas, 8 squeeze, né? 8, eu tenho um aerodrink, então se eu bebi 8, 6, 8. Então dá 1,5 litro, 3 litros, 6 litros. Então bebi 6 litros de líquido. Além desses 6 litros de líquido, porque são 750 ml cada caramanhola. Eu bebi 8, então dá... É isso, né? 1,5, 3... 6 litros, isso. 4,5 e 6. 6 litros de líquido. Nesses 6 litros de líquido tinha 90, 180, 320 gramas de carboidrato em pó. Então foram 6 litros de líquido. E de carboidrato foram essas 360 gramas no pó, mais 16 géis, que dá... É difícil. Mas dá 400 gramas, então dá 760 gramas de carboidrato. Tudo isso, foi tudo isso. É muita coisa. Mas foi bom, eu cheguei em casa com zero fome, zero. Eu senti zero fome durante o pedal. Foram 5 horas e meia de pedal, zero fome. Cheguei em casa, como eu falei para vocês, acabei o artigo, eu fui comer
Era bem tarde já, estava sem fome alguma. E isso é muito bom, é muito importante. Porque se chegasse em casa com fome, significa que faltou energia no treino. E não me faltou energia no treino, pelo contrário, meu treino foi progressivo. Eu terminei o treino bem forte, fazendo colocando uma potência ali legal de prova. Então foi bem bom. Bom, falei infinitamente muito, mas episódio especial, episódio muito feliz por ter voltado a treinar, por ter feito 25 horas, por estar encaixando a rotina de alimentação pela minha natação, estar encaixada, estar cada vez melhorando mais, meu pedal também estar melhorando e eu estar vivo nesse ciclo, que é o mais importante. Se liguem, porque semana que vem o próximo episódio será em terra gringa, será na gringa, será nos Estados Unidos. A prova é na segunda, então eu acho que eu gravo na segunda. A minha ideia é gravar com a medalha no peito. Torçam por mim, torçam para que eu consiga completar a maratona, me mandem mensagem. Mandem boas energias, porque vai rolar, eu quero voltar com essa medalha. Pô, eu vou até lá, faz tempo que eu peguei essa vaga, faz tempo que a gente combinou de ir e deu certo de ir, então, gostaria muito de viver a festa de Boston. Boston é uma maratona muito especial, uma maratona que tem um significado gigantesco, é uma maratona clássica, Kona dos corredores, né? É a final, não é bem a final, mas é uma prova muito especial para todo mundo. Então, se liguem nas redes sociais, eu vou mandar vídeos, fotos, enfim, vai ter bastante cobertura. Cobertura da Cafeíne, comigo, com o Morrone, com o João Barnevitz. Cobertura da Z2, comigo e com o Vitor, enfim, vai rolar demais. E acompanhem e nos vemos muito em breve. Valeu, moçada. Falta só 7 episódios para acabar isso aqui. Só mais 7. Então aproveitem. Se vocês perderam algum, volta lá, assistam. Ouçam no podcast também, porque é legal, porque é diferente. E vamos que vamos. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Beijo.